Vamos orar agradecendo a Deus então por essa noite, que o Senhor nos proporciona um momento de entendimento da sua palavra. Pai, te louvamos em nome de Jesus, te agradecemos em nome de Jesus e te engrandecemos neste lugar com as nossas atitudes, com o nosso louvor, com as nossas posturas, para que o teu nome seja engrandecido. Abençoa agora esta mesa, abençoa agora, Senhor, a nossa união, para que a tua presença possa nos fazer, ó Pai, a tal ponto, cheios da tua palavra, e possamos sair daqui hoje com muitas sementes plantadas em nossos corações. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus sonhos e projetos. Hoje nós vamos estudar um texto que não estava no programa, mas eu sei que vai ser de uma forma poderosa introduzido no seu coração para o seu crescimento. Amém. Livro de Atos, no capítulo 2, no verso 37. Atos é a história da igreja. Atos foi escrito por um homem muito interessante na Bíblia, o Dr. Lucas. Esse médico, vira aí a página no capítulo 1, depois ali em torno de 60 anos da morte de Cristo, foi encomendado a ele uma pesquisa profunda a respeito da vida de Jesus no começo desse novo movimento que estava tomando todo o Império Romano, que era o movimento da igreja. Então, no verso 1 diz assim, ó, essa palavra, esse fiz aí, esse verbo fazer aí que ele está dizendo, né? Você puxa uma setinha e escreve assim, ó, foi Lucas. É ele está falando. Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Foi interessante que, é que nós estamos no 1, rapidamente nós pulamos ali para o 1. Agora já não voltamos para o 2. E eu acho lindo esse texto, olha só o que ele fala no verso 2, ó. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis. Um médico, um homem de pesquisa, um homem da ciência, está dizendo, Jesus apareceu com provas infalíveis aqui. Tem provas. Nesse relato aqui, se nós tivéssemos acesso, né, quem dera, tivéssemos acesso à biblioteca do Vaticano, com suas pesquisas, seus livros, números, nós acharíamos essas provas infalíveis de Lucas que ele pesquisou. Provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Lembra que eu falei para vocês? Depois da morte de Jesus, ele ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. Ele não ficou 40 dias corrido todos os dias, mas ele aparecia de manhã, aparecia à tarde, aparecia à noite, depois outro dia, e foi esses eventos acontecendo durante 40 dias. E culminou no final desses 40 dias com o término do livro de Lucas, a qual ele está sendo assunto ao céu, e ele diz para os discípulos assim, ó, e vós, então, ficais em Jerusalém. Imagine eu, Jesus, vocês os discípulos, eu estou indo para o Pai, vocês estão me vendo sendo tomados pelas nuvens, e eu digo, olha, vocês fiquem lá em Jerusalém, não se esparramem não, fiquem juntos, e orem até que o Espírito Santo venha, porque vocês serão minhas testemunhas. Certo ou não? Sim. Olha o verso 8 aí, alguém lê verso 8 para mim. Tu recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus dá a ordem dizendo o quê? Fiquem em Jerusalém para receber o poder, para receber o Espírito Santo. Então, eles ficaram numa casa. Foram para Jerusalém e ficaram numa casa. Essa casa era de 3 andares. Primeiro, segundo, terceiro. Eles ficaram numa casa. Lá em cima, nesse terceiro andar, eles se reuniam, os discípulos, suas esposas e mais alguns discípulos, a mãe de Jesus, os seus irmãos, totalizando, diz a Bíblia, 120 pessoas. Ficaram nesse terceiro andar. É lindo essa questão de terceiro andar. Vocês já estão percebendo? Sempre tem um número 3. Já reparou que tem o número 3?
Olha só, lembra eu falei sobre isso semana passada? O que parece essa casa de 3 andares? Parece um monte. Não parece um monte? Onde o povo ficava aqui, Josué ficava aqui e Moisés ficava aqui. 3 níveis. Né? 1, 2, 3. 3 níveis. Tudo é tri. Podemos seguir? Sim. Então ficaram 120 ali orando, dias após dias, orando. De repente, como nós estamos aqui, ó, 120 pessoas numa casa orando. De repente tremeu, um terremoto. A casa treme. E começa um barulho. Está tudo narrado, tá? Está tudo escrito aqui, só estou narrando, mas está tudo escrito. E começou a tremer a casa. E entrou um vento, abriu as portas, um vento, um barulho. E todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Amém. Todo mundo dos 120 foram cheios do Espírito. E começaram a falar em línguas diferentes. E o que estava acontecendo lá embaixo, lá em Jerusalém, era uma grande festa. Era uma festa. Porque eles estavam na época da colheita, então eles faziam uma grande festa em Jerusalém. E faziam uma colheita e uma grande celebração, chamada Festa do Pentecoste. E nessa ocasião da festa, vinha pessoas de todos os cantos do planeta. A maioria das pessoas se reuniam lá. Eram árabes, quem falava grego estava lá, quem falava árabe estava lá, quem falava judeu estava lá, quem falava latim estava lá, quem falava italiano estava lá. Você imagina naquela época? Quem falava turco estava lá. Não tinha brasileiro ali ainda. Mas tinha muita gente lá. Que falava vários espanhóis, estavam lá. Um pouquinho de cada gente do planeta inteiro estava aqui nessa festa. E quando eles foram cheios do Espírito Santo aqui no terceiro andar, eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. Um falava com o outro, um entendeu o que estava falando, o outro falava coisa. E eles desceram. E foram para o meio do povo na festa. E desceram na festa e começaram a falar com quem falava grego. De repente eu chegava e falava, um pescador que nunca estudou, eu começava a falar grego com grego. E aí essa aqui ia falando com o espanhol em espanhol. O outro falava italiano com um italiano. E assim as pessoas começaram a ser entendidas na sua própria língua, diz a Bíblia. Era um dom do Espírito Santo chamado glossolalia. É um talento, um dom do Espírito. É a capacidade de você falar uma coisa que você não conhece. Tem pessoas que não vão entender isso, mas a maioria vão. Por quê? Porque não acreditam em milagres. Tem pessoas que não sabem ler, mas quando abrem a Bíblia, conseguem ler tudo. Está vendo isso? Isso acontece demais. E aqui, então os 120 começaram a esparramar-se aqui e falar. E o que eles estavam falando? Olha, Jesus, um homem de Nazaré, veio aqui, Galileu, como nós, e começou a falar, pregar as mensagens do Senhor, e ele era o próprio Filho de Deus, e ele morreu por nós, e ele entregou a sua vida, e agora ele ressuscitou, e eu vi ele andando aqui, as pessoas, é mesmo, né? E todo mundo começou a se inflamar. Sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas perguntaram para Pedro, Pedro, e aí? Tá, ouvi sua pregação, tá tudo escrito aqui, tá? Ó, do capítulo 2, verso 14, ó. Pedro começou a falar um pouco. E parou lá no 37, onde eu quero começar. Estão comigo? Sim. E aí as 3.000 pessoas, 2,37. Disseram assim, ó. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Qual é a pergunta? Essa pergunta tem que escrever aqui. O que devemos fazer? Que faremos? O que faremos, irmão? Qual que é a proposta? Eles ouviram. Então Pedro se levanta e responde, ó. E disse Pedro. Essa frase na sua Bíblia você deve grifar, se você gosta de grifar a Bíblia, claro, né? Se você não gosta, deixa pra lá. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Muito lindo isso aí. Glória a Deus.
Qual que é a base qual que é a base da criação da igreja? A igreja, a base da igreja, o que sustenta a igreja, o alicerce dela, está escrito aqui. Arrependei-vos. Então a pergunta é, o que faremos? E ele responde, arrependei-vos. Arrependei-vos. Pronto? Porque a promessa vos foi... Verso 40. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, era uma pregação de salvação. Era uma pregação de gente, vocês precisam... É como se eu estivesse aqui, ó, vocês estão em Jerusalém, cada um aqui representa um povo. E eu vim, e eu e os meus discípulos, 120, começaram a pregar. Agora vocês me perguntam, tá, eu ouvi esse Jesus, mas o que eu faço agora? Aí eu falo, a primeira fala, se arrependa. Vocês, os italianos, se arrependam. Vocês, os gregos, se arrependam. E o que mais? Arrependam e sejam batizados em nome de Jesus para que seus pecados sejam lavados. Porque o batismo lava pecado. Então, cheguei, gente, vocês têm que se arrepender. Vocês precisam se arrepender de arrependimento. Não tem como uma vida mudar sem ela voltar ao estaca zero. Qual que é o estaca zero da alma do ser humano? Arrependimento. Aí arrependimento de quê? Da sua velha vida. Olha aqui, ó. E depois salvai-vos dessa geração perversa que vocês vivem, desse estilo de vida que vocês estão vivendo. Essa era a pregação dos apóstolos, depois de Jesus. E esta é a pregação que deve ser feita hoje, em todos os lugares. Não é a pregação de Deus vai te abençoar, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar recurso, embora Ele faça isso para nos abençoar. Mas o primeiro estágio é o que? Ó, você tem que se arrepender. Quem não entrar na presença de Deus pela porta do arrependimento, não pode alcançar, galgar, andar nenhum em Deus. Não pode avançar no conhecimento, na intimidade dele. Primeiro passo é arrependimento. Por quê? Porque Deus não se relaciona com o pecado. E para que ele possa vir a Deus, primeiro ele tem que zerar a vida dele, se arrependendo. Arrependendo e confessando a Deus quem ele é. Nesse estágio, Deus o recebe, aceita ele vir à sua presença. Aí você me pergunta, mas depois ele vai vir e vai começar a cometer os mesmos pecados. No primeiro arrependimento, então ele é batizado, ele é purificado, ele me abre o coração para que eu entre lá e eu restauro o seu interior. Mas a prática do pecado, quando ele praticar, ele tem que se arrepender. Estão comigo ou não? Amém. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu coloquei 3.000, mas foi quase 2.999. Quase 3. Agora parei. Daqui para frente começou a igreja. A igreja começou com quantas pessoas? 120. Não, 120. Aqui já era uma igreja, gente, ó. Eles estavam aqui, ó. Depois de 120, elas pularam para quase 3.000. Agora, é uma igreja de 3.000 pessoas. Primeiro, olha o problemão. Não tem salão para 3.000 pessoas em Jerusalém. O templo que cabia os homens lá, para o judaísmo, eram pequenos, não cabia 3.000. Agora tem 3.000 pessoas para ser recebida. Como é que você faz com 3.000 pessoas? Você não tem onde colocar. Problema grande. Né? Porque se eu não reunir as 3.000 num lugar só e falar com elas, elas não terão a minha mesma linguagem. Então eu tenho que reunir com essas 3.000. Isso, pelo menos, é um pensamento. Não é normal. Porém, existe a ação do Espírito Santo que nós não colocamos em conta. Esses 3 aqui não se entregaram para uma ação social. Esses 3.000 não se entregaram para fazer um Rotary. E, novamente, eu ponho entre aspas aqui, o Rotary, um lugar maravilhoso que faz muitas obras boas. Mas, enfim, eles não entraram para uma associação de amigos para fazer o bem. Eles se entregaram para a palavra de Cristo. E os discípulos não sabiam nem o que fazer com os 3.000 agora. Falaram, ai, o que nós vamos fazer com esse povão? Jesus dava pão para eles. E nós vamos fazer o quê? E aí a Bíblia começa aqui. Do 42 ao 47 é como viviam os irmãos na igreja primitiva. A primeira igreja foi criada em Jerusalém.
A primeira igreja, ela tinha quase 3 mil pessoas. Sim ou não? Sim. E os discípulos começaram então a trabalhar com essas pessoas. E agora você vai entender aí como é que esses 3 mil passaram a viver. Porque eles já vinham de culturas diferentes. Esse povo aqui tinha culturas diferentes, tinha ideias diferentes, pensamentos diferentes, tinha deuses diferentes. Eles serviam a Deus, tinham manias de outros deuses a qual eles serviam, mandavam eles fazer as adorações. Mas os deuses dele tinham um nome. Eles tiveram que abandonar isso tudo e começaram a viver agora de que estilo? Assim, ó, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vou escrever. A primeira coisa que eles perseveraram era na doutrina. Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, gente? Porque meu está tão diferente. Falei, tia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Nos ensinos. Apóstolos. Nos ensinos, tia. Doutrina e ensino. Vamos colocar ensino. É uma palavra que apóstolo. Tá certo. Doutrina e ensino. É a mesma coisa. Não a partir do ponto das orações, tá certo. Número 2. Vamos avançar aí, gente? Amém. Amém. Ó. Onde eu estou? Dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão e nas orações. Comunhão. Pois é. E número 3. Orações. Tem o partido do pão aí? Tem. Tem o partido do pão primeiro. Terceiro, né? Partir do pão. Partir do pão. E o quarto, orações. Entenda que essa sequência é muito significativa. Se está nessa sequência, é bíblica, gente. A Bíblia não vai colocar de qualquer maneira, porque tem um sentido. Para os religiosos, qualquer problema se resolve como? Orando. Não, vai orar. Não, peraí. Não. Antes de orar, tem outros. Vamos tomar isso aqui. A pessoa chega com necessidades e fala assim, estou precisando de uma ajuda. Você manda ele orar. Mas antes de orar, você tem que fazer o que com ele? Partir o pão. Você tem que partir o pão. Como é que você manda o cara orar sem partir o pão com ele? Mas eu só tenho um, então parte em meio. Eu só tenho meio, parte em 4. Partir o pão é mais profundo que vamos explicar já aqui. Vamos dar a profundeza disso, tá? Verso 43. E em toda a alma havia temor. O que isso gera no coração da igreja? Essas coisas geram o quê? Temor. O que mais? Nas almas das pessoas havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No terreno onde existem essas coisas, há temor e há o quê? Maravilhas e sinais. O que é maravilha e sinais? Milagre. Milagre tem que ter um terreno, tem um território para ele estar. Sabiam disso ou não? Não. Porque Jesus falou assim, ó. Pra ser sincero, vou explicar para você então. Jesus chegou na casa dele, em Nazaré. Foi fazer milagre lá. Foi orar lá com as pessoas, ensinar. E não fez milagre nenhum. Foi só um pouquinho ali. Ele saiu meio triste assim. Poxa vida. E ele falou assim, ó, depois de sair de lá. O profeta não tem honra na sua própria casa. Ele está falando dele. Eu não consegui fazer milagre em Nazaré. Por quê? Porque em Nazaré não havia temor. Em Nazaré não havia essas coisas. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, eu tive que crescer aqui jogando bola comigo ali na esquina, se é que ele jogava bola. Aí eu vi você ali brincando ali quando você era pequenininho assim, como que agora você cresce e fala que você é filho de Deus? E por isso não havia temor. Não havia temor. E quando não há temor, não há milagre. É por isso que na casa, Cornel, na casa da pessoa que não acredita, que não tem temor, não tem milagre. Agora, na casa de quem tem temor a Deus, tem milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Parte o pão aqui, né? Parte o pão aí, né? Verso 44. Gente, esse texto a gente passa uns 60 dias. 44.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Outra coisa Oh, glória a importante. Deus. Aleluia. Eles tinham o quê? Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Olha o que eles faziam em 45. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Está muito claro isso, não está? Sim. É aquilo que eu acabei de ilustrar aqui no começo, por isso que eu entrei no Atos. Porque eu fui dar esse exemplo aqui, acabei me empolgando para entrar no assunto. Mas é assim, ele não tem, mas vocês têm, as duas juntas, as duas podem dar uma força para ele se levantar. Agora ele já está tendo, daqui a alguns anos ele vai dar força para a outra levantar. Esse é bíblico, ó. Então, o vender a propriedade, não pense que é assim. Eu vendi lá a minha fazenda, peguei o dinheiro e joguei para todo mundo. Não é assim não. Eu tenho um recurso e inteligentemente, com coerência, eu analiso quem necessita e eu, se é digno, invisto nele. Porque isso é investimento. Por que é investimento? O dinheiro vai me retornar. Não é esse tipo de investimento, gente. Ela está investindo na vida dele. As duas investiram aqui, investiram no ministério dele, no trabalho dele. Elas vão colher, talvez ele não devolva, ou devolva, não sei. Mas se não devolver, não importa. Mas elas vão colher em Deus de alguma outra forma. Glória a Deus. Ou as portas continuarão abertas para que a chuva continue, ou os seus serão abençoados como você está abençoando a vida dele, e assim vai. É um processo. O que não vai acontecer jamais é uma pessoa que semeou não colher. É verdade. A semeadura é opcional, mas a colheita é fatal, é certa. Glória a Semeou, Deus. vai colher. Aleluia. Pois não. Amém. É, a Bíblia está assim, ó. Sua Bíblia é Jerusalém, né? É, muito diferente, né? Mas ela é ótima. Deixa eu ver, 45, né? Uhum. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Porque eu acho que a situação de todos, mas a minha fala que seria um modelo de comum mesmo. Comum, assim, evidente, é claro que havia classes diferentes, né? Mas era o quê? Está à disposição. Olha, eu tenho 4 carros, você não tem nenhum. Um está à disposição aqui, o apóstolo. Estou colocando aqui na igreja, quem precisar pode usar. É isso. Eu tinha entendido mais literal, então não é tão literal. É nesse sentido. Ah, tá. Entendeu? Aí a irmã Josi falou, olha, eu tenho uma fábrica de bolo. E eu vou colocar aqui na igreja uns 20 bolos para aqueles que precisam. Está aqui, é comum agora. Entende? Então todos trabalhavam pelo comum. Glória a Deus. Aleluia. Não é que todos os abaixaram e ficaram no mesmo nível, não. Mas todos trabalhavam para que não houvesse comunidade entre eles, né? Não havia nem no meio deles quem tivesse necessidade. É evidente que tinha uns sobressaindo, mas necessário a gente supria. Olha. 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Ai, que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. aleluia, E Senhor. todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. As pessoas iam chegando para a igreja. Por quê? Porque aquele modelo de vida que Jesus estava propondo e eles estavam vivendo era atraente. Então alguns poderiam vir até por causa do pão. Mas ao chegar lá, eles confrontavam com a realidade. Qual é a realidade? Para que o pão fosse comum, alguém tinha que abrir mão. Não é assim? Para que o carro fosse comum, todo mundo pudesse usar, alguém que tinha 2 ou 3 tinha que ceder um. E essa atitude demonstrava o cristianismo. E as pessoas, mais do que a necessidade, ficavam encantadas com a postura do coração. Dizer, eu quero isso também. Talvez eu não tenha agora, mas daqui a pouquinho eu vou ter também para colocar na mesa do comum para todos. E assim todos cresciam. Esse modelo aqui já chegou a ganhar o mundo todo. Invadiu o mundo inteiro essa forma de vida. É assim que os crentes, assim que os primeiros servos de Deus viviam. É por isso que a igreja começou a crescer. Aí depois, ó, se você for ler no capítulo 3,
todo, depois a gente pode ler em outro momento, que já estamos encerrando. Mas o Pedro começou a pregar e depois, sabe o que aconteceu? Mais 5.000 foram acrescentados aos 3. Glória a Deus. Aleluia. Depois, o número foi tão grande que eles não conseguiam mais contar. De tamanho. Imagina uma igreja que você não pode contar. Você não sabe, tanta gente. Só que qual que é a preocupação deles? Você não tinha carteirinha de igreja, como tem hoje. Não, fica bem claro que você é da Igreja Batista Viva. Essa aqui é. Não, essa aqui é. Então tá bem claro, ó, essa aqui é minha ovelha. Não tinha isso. Ela vinha hoje, essa aqui vinha hoje, aqui vinha outro. Todos estavam em torno da igreja. E qual que era o objetivo da igreja? Era crescer? Vocês percebem que a igreja trabalhava para crescer número? Ela crescia. Mas era o trabalho da igreja fazer crescer? Leia para mim no final aqui, ó. No final do 47. Parte B do 47 aí, alguém, por favor. Então, isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles não faziam campanha para ganhar pessoas. Eles não iam à rua, gente. Eles não entregavam folheto. Eles não iam fazer campanha de salvação na rua, de cruzada de salvação, não. O que eles faziam? Eles só viviam o que a Bíblia manda viver. E quem acrescenta? Se é Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Quem acrescenta? Coronel, olha aí, que nós somos sem Bíblia, coronel. Quem acrescenta? O Senhor. Está escrito na Bíblia aí. O Senhor. Dia a dia. Deus quem acrescenta. Glória a Deus, aleluia. Aí é o mesmo princípio do dinheiro, tia. Quem acrescenta é Deus. Porque se ele percebe que o terreno é fértil, é abençoado, então ele acrescenta. Senão ele não acrescenta, não. Mas o homem pode acrescentar-se para si? Pode. Ele pode ir atrás com seus talentos, com a sua retórica e com seu salão bonito, com as coisas que a igreja deles oferece, atrair pessoas. E atrai muitas pessoas. Atrai mesmo. Pode usar metodologia diversas. Até o terror eles põem para atrair pessoas, né? Faz até terror. Se você não vier para a igreja, o Senhor vai te castigar. Põe terror. Sangue. E as pessoas vêm. Mas o método correto é este aqui, ó, que não é meu, não é de você, não é de ninguém, tá aqui que nós acabamos de ler. Este era o método. As pessoas começaram a se converter e quando elas mudavam de vida, o que elas faziam? Primeira coisa, profundamente, é o que estão fazendo agora. Muito estudo da Bíblia, muito estudo. Comunhão. Segundo, comunhão. Aí as pessoas pensam que comunhão era o quê? Vamos estar junto, todo mundo junto, todo dia. Né? Na casa um, na casa do outro, cada um na casa do outro, vira aquela... Né? Ninguém aguenta mais todo mundo na casa de todo mundo. Essa comunhão aqui, gente, não é a comunhão dos irmãos. É a comunhão da ceia do Senhor. Glória a Deus. A comunhão do Espírito. É a ceia. Todos participavam da ceia. A ceia deixava eles vivos. Saudáveis. Quer perguntar alguma coisa? Não uma afirmação só. Sim, para perdão. curiosidade. Roma perseguiu os cristãos, né? Cristo e entre outros. Aí, depois que Cristo morreu e ressuscitou, aí o imperador Constantino permitiu o culto. Sim. Aí, passado mais um tempo, o imperador Teodósio, ele tornou-se religião oficial Sim. por ser cristão em Roma, né? Sim. Olha como foi nesse crescimento aí, Isso. de 120, 3.000 e... Até que alastrou o mundo todo. Porque Exatamente. Constantino, em 3.300 antes depois de Cristo, ele entendeu o quê? Falou, gente, não dá para segurar mais isso. Eles são tão grandes que eles vão tomar Roma, o Império Romano. Porque tão vasto era o Império Romano, tão vasto era a igreja. Porque ela se alastrou. Esse modelo tomou todos. Então o que eles fizeram? Vamos ser amigos desse povo. Olha como começou a politicagem. Né? Ao invés de aquela história de você não pode com eles, junte-se a eles. Então o que eles fizeram? Vamos oficializar que esse ensino, até o momento, chamava-se o caminho.